Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Para quem me acompanha no Instagram, eu prometi uma live sobre a consagração a Nossa Senhora e os escrúpulos. Acabou que pela correria do dia a dia não teve como eu fazer essa live, mas estou aqui gravando esse vídeo para você no YouTube e poder compartilhar com outras pessoas também, para nós falarmos sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort e os escrúpulos, né? Foi até tema de uma formação. Na verdade, o tema era um capítulo específico do tratado que cita os escrúpulos, e eu vejo que nós, às vezes, que damos formações sobre consagração a Nossa Senhora, negligenciamos um pouquinho que é a questão do escrúpulo, que também é tratado por São Luís aqui. E eu vejo que é um mal. Muita gente se consagra a Nossa Senhora e começa a desenvolver escrúpulos. Então, convido a você, né, já que é um tema um pouquinho delicado, a rezar comigo, né, fazer uma breve oração para que Nossa Senhora conduza esse vídeo para a maior glória de Deus, para que seja edificante para as almas e que possamos chegar ao conhecimento da verdade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, o que eu quero tratar com vocês hoje está no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grião de Montfort, lá no número 169. Tá? E assim vai dizer São Luís aqui no número 169. Esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Como por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele nesta qualidade, este bom mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira: tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo-o ver nele seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Então veja, São Luís está falando aqui que uma vez que nós nos consagramos a Nossa Senhora, né, por este método que ele ensina da santa escravidão de amor a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom mestre, ele vai nos recompensar, né? Ele vai nos dar uma recompensa. Então veja só, São Luís está dizendo aqui, você vai lá, se consagra a Nossa Senhora, né? Se entrega totalmente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, né? Entregando nas mãos de Nossa Senhora todos os seus méritos, as suas obras, tudo que te pertence, o teu corpo, a tua alma, tudo. Tu entregou tudo a Nossa Senhora, olha só que maravilha. Bendito seja Deus, aleluia. Só que não é só você que dá algo, Jesus vai te recompensar, Jesus vai te dar algo em troca. E São Luís diz aqui 3 coisas que Jesus irá te dar em troca, vai dar para mim em troca, né? São 3 coisas que são recompensas para todo escravo, né? Por mais que nós façamos as coisas por amor, Jesus vai dar recompensas a nós. Olha só que maravilha. E que recompensa é essa? A primeira, né? Vamos meditando aqui. Tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Então aqui é um dos principais pontos que eu quero trabalhar com você. Por quê? Porque não parece estranho? São Luís está falando aqui que quem se consagra a Nossa Senhora vai receber de recompensa de Jesus Cristo ser tirada da sua alma todo escrúpulo e temor servil. E, no entanto, nós observamos em muitas pessoas, eu falo de mim mesmo, eu olho na minha vida em vários momentos, parece que quando a gente se consagra, parece que faz aumentar o escrúpulo. Parece que a gente começa a ser mais escrupuloso com as coisas. Então veja só, porque a gente tem que entender em primeiro lugar
que a consagração à Nossa Senhora não é só ler um livro. A consagração à Nossa Senhora não é só recitar a fórmula. Ah, eu recitei a fórmula ali, fiz a oração, pronto. Não é só isso. No início deste número 169, antes de São Luís citar a recompensa que Jesus nos dá, ele vai dizer que esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. Então o problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente não está observando fielmente. E uma vez que a gente não observa fielmente, a gente não observa o tratado, a gente não observa a Sagrada Escritura, a gente vai observar o quê? As nossas ideias, as coisas da nossa cabeça. Né? Então, quantas vezes a gente vai vendo as pessoas agindo escrupulosamente, né? Sendo verdadeiros fariseus. Né? O Nosso Senhor fala contra os fariseus na Sagrada Escritura, né? Que impunham um peso, né? Os doutores da lei que impunham um peso sobrecarregado nos ombros das pessoas enquanto eles não conseguiam carregar. Né? Então muitas vezes os consagrados vão um colocando peso nos outros, inventando regras que não existem. Né? E as pessoas vão agindo não por amor mais, mas simplesmente pelo temor, pelo medo, né? Impondo pesos, e pior, quando nós nos consagramos, muitas vezes nós mesmos colocamos pesos sobre nós, pesos que não é São Luís que está nos ensinando, que não é São João Paulo II, que não é a Sagrada Escritura, que não é a igreja, somos nós que tiramos da nossa cabeça. Né? Como algumas pessoas falam algumas groselhas por aí, né? E a gente costuma falar qual é a fonte, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Então, às vezes é isso. Não é a voz de Deus, é a voz da cabeça da pessoa, a pessoa vai agindo de maneira escrupulosa, com temores e tudo mais. Mas veja que estranho, porque se nós consagramos a nossa vida a Nossa Senhora de reto coração, a consequência, ou melhor, a recompensa que nós receberemos é ser tirado da nossa alma todo escrúpulo e temor servil. E São Luís diz mais. Por que que Jesus vai arrancar de nós o escrúpulo e o temor servil? Porque o escrúpulo e o temor servil só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Escravizá-la não no amor, como nós nos entregamos como escravos por amor, mas escravos no medo, escravos na angústia, escravos na perturbação, e serve para confundi-la. Então, quantas pessoas estão confusas na sua vida de oração, na sua vida de igreja, na sua vocação, porque estão agindo com escrúpulos. Tá? Então isso é importante a gente compreender isso, que a consagração à Nossa Senhora ela vem arrancar de nós o escrúpulo. E se nós, uma vez consagrados, estamos sendo mais escrupulosos, é porque a gente não está de fato vivendo aquilo que é o ensinamento de São Luís. Tá? Então, por quê? E aí eu refletindo sobre isso, eu tenho visto que a consagração à Nossa Senhora, se a gente não entende ela perfeitamente, o que ela vai gerar em nós automaticamente um escrúpulo. Não porque a consagração à Nossa Senhora vai gerar em nós escrúpulos e nos deixar doentes na alma, mas porque o falso entendimento que a gente tem do que é a consagração à Nossa Senhora vai gerar em nós este mal, vai gerar em nós essa desordem na nossa mente, na nossa consciência. Tá? Então, principalmente a fonte do escrúpulo, né? Claro que existem toda uma questão também psicológica e tudo mais, mas a gente pode compreender também como orgulho. A fonte ali, o orgulho, a soberba. Por isso que eu até recomendo aqueles que gostam de ler, né? Dependendo da formação da pessoa, eu até recomendo, principalmente para quem vai renovar a consagração, além do tratado, ler um livro de São Bernardo de Claraval, Os Graus da Humildade e da Soberba. Lá ele vai mostrar, né, São Bernardo vai mostrar 12 graus da soberba. E é interessante aqui, um dos graus da soberba, que eu não lembro aqui o termo certo que ele usa, o nome deste degrau da soberba, mas o da diferenciação. O que seria esse grau de soberba, né, esse degrau de soberba da diferenciação? É o seguinte: chega um momento da vida do sujeito que o sujeito ele quer se diferenciar dos outros. Né? Então ele começa a praticar coisas para ser diferente dos outros, para querer se destacar. Então imagina, por exemplo, lá no Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo conta aquela parábola do publicano e do fariseu. O publicano nem chega a erguer os olhos para o céu falando: Senhor, perdoai-me, porque eu sou um pecador. Enquanto o fariseu tinha ali o grau da soberba da diferenciação. Ele olhava
para o publicano e falava: Senhor, eu te agradeço porque eu pago o dízimo, porque eu faço oferta, porque eu oro sei lá quantas vezes por dia, porque eu faço o jejum, porque eu sou uma pessoa santa e não sou como este publicano e este pecador. Ou seja, você começa a fazer as coisas para se diferenciar, não porque você ama a Deus, mas para você se diferenciar dos seus pares, ser o diferente, ser o melhor entre os seus pares. Aí você vai se enchendo daquele orgulho. Eu não sou como fulano, eu rezo todos os dias, eu faço jejuns e tudo mais. Tá, e o que é que tem a ver isso com a consagração a Nossa Senhora? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Mas muita gente se consagra a Nossa Senhora, principalmente lá, né, antes do boom da consagração que se espalhou, né, pelo Brasil, assim, teve aquela grande onda de consagrações. Muita gente se consagrava e tinha meio que um espírito de diferenciação. Se consagrava e, opa, eu sou diferente dos outros da minha paróquia. Tudo bem que as tias ali da Legião de Maria rezam as 1000 Ave Marias, mas eu sou consagrado, eu sou escravo de Nossa Senhora. Eu sou consagrado no método de consagração que São João Paulo II foi consagrado. São João Bosco era consagrado por este método, Santa Teresinha também. A gente começa a ter uma diferenciação. A gente começa muitas vezes, né, quando se consagra, né, e começa a dividir a cristandade ou o mundo católico em duas classes de pessoas. As pessoas consagradas e os não consagrados. As pessoas não perguntam, não falam, não, aquele dali torce pro Palmeiras ou pro Corinthians, ou aquele dali faz administração ou outro faz direito. Esse aqui é consagrado, aquele não é consagrado. Eu sou consagrado. E começa a juntar aquele grupinho, sabe aquela coisa bem adolescente, os grupinhos, aquelas coisas. E aí você começa a meio que querer se diferenciar das outras pessoas, dos outros pares. E aí você começa a achar que ser consagrada a Nossa Senhora é ser diferente que os outros. Só que se a gente for olhar, e por que isso é um problema que vai gerar escrúpulo? Porque é o seguinte, se você se consagra a Nossa Senhora para ser o diferente, existe um grande problema. A consagração a Nossa Senhora, ela não leva a gente a ser diferente exteriormente em absolutamente nada. E aí as pessoas, para poder sustentar essa diferenciação, esse grau de soberba de diferenciação, começam a impor sobre si e sobre os outros, sobre os seus pares, seus outros pares consagrados, pesos que São Luís não coloca. Pesos que a igreja não coloca. Por exemplo, vamos às coisas práticas aqui. Já ouvi pregadores consagrados a Nossa Senhora, um específico, não um pregador leigo consagrado a Nossa Senhora, dizendo para as pessoas que ouviam a sua pregação que nós, né, a linguagem que ele usou, né, nós temos que rezar o rosário todos os dias. É o rosário, não o terço, porque o terço é para quem está começando, mas nós, né, consagrados já há bastante tempo, tem que ser o rosário todos os dias, ou seja, impondo um fardo ao povo. Aqui não diz que tem que rezar o rosário todos os dias. São Luís diz que um consagrado deve, embora nem assim se sentir num dia que não puder rezar o terço, achar que cometeu um pecado mortal, nem isso São Luís fala. Mas ele fala que deve se buscar rezar pelo menos um terço. Mas ele não diz que a gente é obrigado a rezar um rosário. E começa a se impor. Por quê? Porque terço, até boa parte ali dos cristãos, ali do pessoal do grupo de oração, reza. Mas rosário, eu como um consagrado tenho que rezar o rosário. Ou seja, você não faz a sua devoção por amor a Deus, a Nossa Senhora, você começa a fazer para se diferenciar dos outros. Você está entendendo? E aí, se você não consegue rezar o rosário, você fica louco, você começa a entrar no escrúpulo. E aí você vai procurar um padre para confessar: padre, eu não rezei o rosário. Porque é uma obrigação, porque eu sou consagrado, eu não rezei o rosário. Você vai começando a ficar louco. Porque, meu querido, e aí por isso que eu falo, o não entendimento do que é a consagração a Nossa Senhora. Porque São Luís ele vai falar que a consagração a Nossa Senhora nada mais é do que uma renovação perfeita dos votos do batismo, só que feitas por Maria, com Maria em Maria. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem que fazer é aquilo que é a nossa obrigação por estado de vida, pelo batismo. E São Luís ele vai dizer que
uma vez consagrada a Nossa Senhora, não vai afetar em nada o nosso estado de vida. Ou seja, você que é leigo, você tem que cumprir as suas obrigações de leigo. Então as pessoas estão entrando numa bitolagem maluca muitas vezes. Por exemplo, o rosário, que eu falei. E aqui estão pregações falando sobre as maravilhas do rosário. Quem puder rezar o rosário, deve rezar o rosário. Só que imagine um cidadão que levanta às 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado e trabalhar. Aí ele trabalha, talvez, às vezes em 2 empregos, faz faculdade, tem as coisas de casa, filho, mulher, marido e tudo mais. Não cabe muitas vezes no rosário. A realidade de vida da pessoa é rezar um terço e ainda, como diz a Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Só que muitas pessoas dizem não, que o consagrado tem que rezar o rosário. Aí acontece o seguinte, acontece 2 coisas. A pessoa olha para o tratado e fala, é muito belo, mas já que é obrigada a rezar o rosário, não tem como, a pessoa não vai, nem se consagra. Ou a pessoa se consagra e começa a achar que vai para o inferno porque não dá conta de rezar o rosário. Sendo que São Luís nunca falou aqui que é obrigado a rezar um rosário. E as pessoas ficam se impondo essas coisas. Tá? E aí, já que eu falei, né, a consagração é a renovação perfeita dos votos do batismo. Aí as pessoas, como a consagração em si, não vai te diferenciar em absolutamente nada. O que vai diferenciar aqui? Usar uma corrente, né? Mas São Luís ele fala claramente que nem é obrigado a usar uma corrente. Então, tanto faz como tanto fez você usar a corrente. Embora seja recomendado, é um sacramental, tem todo um poder espiritual. São Luís fala das razões que é bom e útil usar a corrente, mas não é obrigado. Mas, o que vai diferenciar consagrados ou não consagrados? Só a questão interior. Somente a questão interior. Porque todo o valor dos meus méritos, das minhas obras pertence a Nossa Senhora, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria, só isso. Exteriormente nada vai me diferenciar. E aí as pessoas vão entrando num outro problema, porque começam a achar que um consagrado tem que ter determinados comportamentos meio que estereotipados. Isso não existe. Aí as pessoas começam a achar que um consagrado tem que usar o mesmo tipo de roupa, tem que usar determinado tipo de roupa, e a pessoa vai entrando numa bitolagem. Né? Então a gente vai ouvindo coisas, né? Por exemplo, de uma determinada consagrada que só usava roupa azul e comia prata azul e tudo azul porque era o cor da manto de Nossa Senhora e na cabeça dela tinha que ser assim. Então veja, as pessoas... Você está entendendo? Uma vez um pregador, eu estava na formação, também estava junto com o pessoal que coordenava um grupo de formação, e um dos formadores, na época era até um pouco próximo a mim, ele pregava, e ele usava muita calça social, na época eu usava muita calça social, vou dizer o porquê que eu usava muita calça social. E aí ele pregando sobre modéstia. Nem lembro se era o tema para ele pregar sobre o capítulo do tratado, ele falava das renúncias à modéstia, e ele falava, você acha que também é fácil para nós homens termos que renunciar e só usar calça social como o Anderson ainda me usou como exemplo? E eu pensando, mas eu não uso calça social, não é porque eu sou consagrado, não. Então as pessoas começam a usar regras assim, que como se a calça jeans em si fosse um pecado mortal e você fosse pro quinto dos infernos, inclusive para homens, e ter que usar só roupa social, e não é. Na época eu usava só roupa social porque eu era cerimoniário, também na época participava da comunidade Shalom e ajudava muito na liturgia, então sempre estava ajudando na missa e tudo mais. Eu andava muito mais social por causa disso. Tanto teve uma época que nessas doações de bazar e tudo mais, não pegou minhas calças jeans e doou, porque eu usava pouco. Mas não era assim, porque é pecado, não, porque eu estava no momento da vida em que eu só usava mesmo social pelas ocasiões, pelas circunstâncias da vida. Não foi porque outro tipo de calça é pecado. Mas esse cidadão pregou lá, como deu a entender, como se fosse pecado. Então criou-se o quê? Uma coisa estereotipada, que o consagrado tinha que usar aquele tipo de roupa, aquele determinado tipo de roupa. Mas qual é o tipo de roupa que o consagrado tem que usar? Meu filho, minha filha, qualquer roupa decente que um batizado vai usar. Porque São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas não é porque a gente é consagrado a Nossa Senhora, é porque a gente é batizado. Porque a consagração a Nossa Senhora, repito e vou repetir várias vezes, é a renovação perfeita dos votos do batismo. Então, como a pessoa ela quer se diferenciar, ela quer se sustentar como diferente, o consagrado, e tem que se mostrar no mundo como consagrado, ele não entende que eles têm que se mostrar no mundo como consagrado, vivendo o seu batismo, vivendo a sua vocação, fazendo tudo
por Maria, com Maria em Maria. Não, ele quer demonstrar de maneira externa. Ele acha que tem que demonstrar de maneira externa e aí fica entrando nessas regras, inventando coisas e vai cada vez mais entrando nos escrúpulos. Principalmente se a gente for entrar numa questão moral. Então, cada vez mais as pessoas estão ficando puritanas, né? Como se todo tipo de prazer em todas as situações fossem pecados, etc, etc. E tem virado loucura. Então, por exemplo, hoje eu compreendo perfeitamente alguns padres e até bispos que, de certa maneira, em alguns lugares proibiram a consagração à Nossa Senhora. Porque eu vejo que em alguns lugares gerou algum tipo de confusão, talvez sem maldade das pessoas, né? Tinha uma diocese que um grupo, segundo o que me contaram, ficavam descalços e ficavam andando na igreja descalço, dizendo que iam santificar a igreja. Você imagina o padre, o bispo, né? Não, então o povo andando descalço dentro da igreja, andando dentro lá da igreja, dizendo que está santificando a igreja, andando descalço lá, né? Tá, quer fazer penitência, mas aí fica lá, dentro da igreja, daquela forma, talvez de uma maneira não tão apresentável, gerando confusões e tudo mais. Então, eu tenho visto, meus queridos irmãos e irmãs, que tem, em muitos casos, o escrúpulo tem feito danos terríveis às pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com os escrúpulos, né? O escrúpulo que a gente pode chamar de um zelo exagerado, né? Por alguma coisa. Então, por exemplo, um escrúpulo de um zelo exagerado. A gente tem que ser casto, mas a pessoa começa a ter um zelo exagerado, como se qualquer coisa fosse pecado e começa a ter escrúpulo porque o pensamento não sabe o que consente, o que não consente, aí deu um abraço normal na pessoa e acha que cometeu um pecado, a pessoa começa a se sentir escrupulosa, porque esquece-se que uma vez consagrada a Nossa Senhora não tira a nossa humanidade, a gente não é anjo, a gente continua permanecendo como homens, como mulheres. Então as pessoas precisam tratar o escrúpulo urgentemente. Se a gente não tratar o escrúpulo, não tomar cuidado com o escrúpulo, Deus vai dar a graça da gente vencer o escrúpulo, tá? Porque é a recompensa que Ele vai nos dar. Mas se a gente não tratar este escrúpulo, olha só o que vai acontecer. Você vai cair no pecado. Você começa tendo um zelo exagerado pela virtude, aparentemente, e você vai acabar fazendo aquilo que você tem medo de fazer. Porque olha só, a recompensa, né? São Luís dá justificativa. Tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para estreitá-la, ou seja, estreitar, diminuir o amor, escravizá-la e confundi-la, ou seja, o escrúpulo só te serve para confundir. E uma vez você confuso na tua vida espiritual, na tua caminhada, porque você se consagrou a Nossa Senhora, achou que ia parar de ter tentações e parar de ter sentimentos humanos. Tá? Nós somos humanos. E aí você começa nesse escrúpulo, o demônio vai usar o teu escrúpulo para te confundir. E aí você vai cair. Então, por exemplo, né, coisas que a gente fica sabendo, por exemplo, tem alguns teólogos que colocam até que, por exemplo, casal de namorados dá um abraço, né? Abraço, cometeu um pecado, veja. Só que aí a gente vai na caminhada na igreja, eu tive a graça de pregar em vários estados e tudo mais, a gente vai conhecendo muita gente, conversando. A gente já fica sabendo de casos em que as pessoas namoraram com tanto escrúpulo, que quando casam, na hora de consumar o matrimônio, né, a consumação do matrimônio se dá pela relação sexual, as pessoas não conseguiram consumar. Não conseguiram. Ou seja, o escrúpulo aqui levou uma confusão, isso que São Luís está falando aqui, ó. O escrúpulo e o temor servil só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Levou uma confusão que a pessoa não consegue aceitar a sua humanidade e começa achando que tudo é pecado, que quando chega no matrimônio não consegue fazer aquilo que é próprio do estado de vida do casal. Né? Então as pessoas começam a se confundir, a se divertir sadiamente, virtude da eutrapelia, né? Brincar. As pessoas começam a achar que todo tipo de brincadeira... Gente, eu tive fundador de uma comunidade, o cara tava pirado, assim, tava querendo proibir a galera, que não era nem comunidade de vida, de jogar futebol. No domingo o pessoal tava batendo a bolinha, o cara tava... Não porque esse negócio de jogar futebol e não sei o quê. Tipo, qualquer coisa...
Os caras estão malucos, hein? Aí não pode se divertir, não pode ter os divertimentos sadios. Só que vai chegar no momento em que isso vai gerar tal confusão em você porque você é humano. Você necessita ter esses momentos porque você é humano. Jesus teve, enquanto homem, seus momentos de divertimento sadios. E aí vai chegar um ponto em que você vai necessitar tanto disso que vai acontecer duas coisas. Podem acontecer duas coisas. Ou você fica doido no seu escrúpulo, e quiçá um psicólogo, um psiquiatra possa te ajudar, ou você vai relaxar sua consciência e não se divertir só sadiamente, mas vai se entregar a sua carne de vez aos pecados. E quantos consagrados a gente viu que começou assim? Muito no escrúpulo, e de repente, de um nada, a vida da pessoa virou em 180 graus. A pessoa que era escrupulosa excessivamente, queria viver uma vida angelical na terra, sem ser anjo, de repente virou um diabo, vivendo as coisas da carne. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitos casos, não estou dizendo que é todos, mas muitos casos se dá pelo escrúpulo. Que a pessoa começa a querer viver como um anjo na terra, só que chega uma hora que você percebe que você não é um anjo. E aí ou você fica doido, aí a pessoa percebe que ela está ficando doida, aí para não ficar doida, se entrega aos prazeres de maneira desordenada, não de maneira ordenada, sadia e virtuosa na temperança, mas se entrega de maneira desastrosa, tá? Então, por exemplo, as pessoas que tratam a bebida alcoólica como pecado, etc. Eu já falei muito aqui dos problemas que tem em bebida alcoólica, mas muitos têm a ideia, é pecado sempre. Não é. Só que aí você fica no escrúpulo, só que aí chega um ponto da vida da pessoa que muitas vezes o que acontece? Eu tenho visto muito isso. Aí a pessoa não começa a beber dentro da temperança, porque ela passou tanto tempo escrupulosa, que aí ela começa a... Vou aproveitar agora o tempo perdido. É o que acontece? Começa a abusar. E aí ela não bebe dentro da temperança, ela começa a beber no abuso. E quantos casos a gente tem visto disso? Tá, pessoal? Então, assim, virtude, tá? Buscar a virtude, o escrúpulo, ele vai sempre pegar o excesso. Só que se você não tratar o seu escrúpulo e viver a virtude, você vai sair de um zelo excessivo. Para não ficar maluco, você vai cair dentro da desordem do pecado. Então, cuida do teu escrúpulo agora. Ainda mais você consagrado, porque é uma recompensa que Jesus está dando, quer te tirar do temor servil, quer te tirar desse escrúpulo que vai só te confundir. E quantas pessoas estão confusas achando que tudo é pecado? Tem gente que está achando, se eu for para a faculdade é pecado. Não é, você reza. É necessário, vai para a faculdade, estude, use como um apostolado. Mas tem gente que acha que o simples fato de ir para a faculdade é pecado. Tem gente que só quer usar saia e arruma um emprego que tem que usar uma calça. Não é nem nada de moral, só porque tem que usar uma calça, né? E aí não quer porque aí tá confusa, e aí precisa do trabalho, sustentar os filhos e tudo mais. E o filho vai passando necessidade por um escrúpulo que a pessoa está sendo confundida porque acha que só tem que usar saia 24 horas por dia. Inclusive, esse de saia 24 horas por dia, há pessoas até que de fato acham que tem que usar saia 24 horas por dia. Porque se Jesus... Não vou nem... Ave Maria, cada escrúpulo que eu vou falar aqui, não vou nem falar porque é coisa de maluco. Então, outra recompensa que Jesus vai dar, também aqui com muita ligação nisso, Jesus vai dilatar o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo ver nele o seu Pai. Então, quando a gente está no escrúpulo, meus irmãos, a gente começa a querer ter uma confiança em nós, né? Então a gente começa o quê? Qual que é o problema do escrupuloso, do orgulhoso, do soberbo? Ele confia mais em si, na sua obra, do que em Deus. Inclusive, foi o tema do último vídeo que eu fiz aqui no canal, né? Da misericórdia de Deus, né? E a minha miséria. A gente tem que reconhecer, meu irmão, a gente vai ser salvo por misericórdia e graça de Deus. Só que quando a gente está escrupuloso, a gente vai na nossa força, né? Eu vou secar a tua força na base da porrada. Não vai não, meu irmão, não vai não. Fica nessa tonda aí que tu vai ficar doido, né? Tu vai perder a tua consciência, tu vai ficar doido, ou então daqui a pouco tu vai estar nos prostíbulos da vida, tá? Porque castidade é uma graça, é graça, tá? Santo Agostinho diz que Deus dá a graça da castidade para quem pede, então é graça de Deus. Né? Então a pessoa fica muito escrupulosa, achando que vai vencer tudo pela sua força, pela sua virtude. E aí qual que é o problema? Ela cai num pecado, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia.
Nós cometemos vários pecados, várias falhas. Só que quando eu vejo o pecado que há em mim, a tendência, a tentação, eu não olho para a misericórdia de Cristo que me salva. Eu não olho para a cruz de Cristo que me salva. Eu olho para mim mesmo e falo, mas como eu sou consagrado a Nossa Senhora, cometi esse pecado? Como assim? Eu sou coordenador disso, eu sou pregador daquilo, eu sou maravilhoso, eu sou um super-homem do cristianismo e cometi esse pecado. E a gente começa a ficar angustiado não porque eu ofendi a Deus, mas porque eu cometi esse pecado. Não importa nem Deus que ficou ofendido, né? Eu fiz isso? Como assim eu fiz isso? Então veja, nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Para ter uma santa confiança em Deus e não em nós mesmos. Porque São Luís vai dizendo no tratado a todo momento, a gente é como se fosse vermes, sapos. A gente não presta sem a graça de Deus. Só que na prática, muitas pessoas começam, depois de consagrados, achando que vão ser santos do nada e começam a cair no pecado, arranca a corrente, arranca tudo porque eu não presto mesmo, e aí começam a entrar na vida desordenada. Porque justamente não entendeu que a gente tem que confiar em Deus e não nas próprias forças. Tá entendendo? Então a gente precisa ter uma santa confiança em Deus. Ou cair no pecado, cair mesmo, eu não presto. Mas eu vou lá e confesso e tento recomeçar. Cair de novo, vou lá, confesso e tento recomeçar. Até quando? Até entrar no céu e não cai mais. Né? Até lá, é esse. Como disse São João Paulo II, santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. Então a gente precisa compreender e ter uma confiança em Deus, porque a gente tem que entender que eu não vou ser salvo pela minha força, eu não vou ser salvo pelas obras que eu faço, mas pela misericórdia de Deus. Tá? Por quê? Porque se eu faço alguma obra boa, é graça de Deus, não é por minhas forças. Tá bom? Então você não vai se sustentar sem a graça de Deus. E esse é o problema que muitas vezes o escrupuloso, né, o consagrado que se consagra a Nossa Senhora e vai desenvolvendo esse escrúpulo, né? Porque ele começa a perceber, uma hora, mais cedo ou mais tarde você vai perceber que você não é o santo que você achava que era, meu irmão, você não é a santinha que você achava que era, você não presta. Ah, eu vou pro inferno. Não se você confiar na misericórdia de Deus. Por isso que Jesus vai nos dar uma santa confiança no Pai. No Pai de misericórdia e não em nós mesmos. Tá? Porque, repito, a gente não é anjo, tá? E aí o escrupuloso vai confundir sentimento com consentimento. Você vai sentir, você não é anjo, você vai sentir impulsos sexuais, você vai sentir impulso de querer comer mais do que você deve, você vai sentir impulso de ser preguiçoso, você vai sentir impulso de fazer um monte de pecado, de fofocar, de ter inveja. Por que aquele miserável tem um Camaro e eu não tenho nada? Você vai sentir os impulsos, as tentações, as inclinações que são naturais. São Paulo mesmo fala, né? Eu não faço aquilo que quero, mas o mal que não quero. É algo natural. Por isso que os santos, como Santa Catarina e tantos outros, falavam que há diferença entre o sentimento e o consentimento. O pecado não está no sentimento, mas no consentimento. Mas é o consagrado quando ele começa a sentir as inclinações más, as tentações, e até mesmo quando ele cai. Ele, em vez de olhar para Deus e falar, salva-me, assim como São Pedro, que andava nas águas, ele pediu para Jesus para deixar ele andar nas águas, e ele andava nas águas, só que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. E o que aconteceu? A Sagrada Escritura diz que São Pedro afundou. E aí muitas vezes acontece isso, meus irmãos, a gente se consagra a Nossa Senhora, é como Pedro falando, Senhor, eu posso caminhar nas águas? Permite que eu caminhe nas águas? E Jesus e Nossa Senhora fala, vem, caminha. E a gente vai o quê? Caminhando nas águas, a gente vai sendo santo, vai trilhando um caminho de santidade nas águas do mundo. Só que se a gente não conhecer a consagração a fundo, que é olhar para Cristo e para Nossa Senhora, para ser cristão no mundo, porque Jesus não nos tirou do mundo, mas quer que nós no mundo demos testemunho dele, a gente tira o olhar. Aí vem as tentações, vem as perseguições, vem as inclinações, vem as situações de pecado e a gente para de olhar para Jesus
e olha para as ondas, olha para essas tentações, para essas situações, o que vai acontecer? Cai. Cai. O escrupuloso normalmente, é aquele que não está olhando para a face misericordiosa de Cristo, mas está olhando para si mesmo. É como se você estivesse olhando para a onda, está vindo as ondas, as tentações, e você está olhando, eu estou me molhando. Eu estou me molhando no pecado, eu estou me molhando em várias situações. Não, você não está olhando para Cristo que está te sustentando para você não se afogar. E você está olhando para si apenas. Você vai afundar se você não parar de olhar para si. Ai, porque eu fiz isso? Ai, porque eu estou sentindo isso? Ai, porque eu estou sentindo aquilo? E não confiar na graça e na misericórdia de Deus. Eu sei que é difícil em alguns casos, né? Não poucos. A pessoa já desenvolveu um transtorno psicológico, é necessário até mesmo procurar a ajuda de um bom psicólogo. E o terceiro ponto, inspira-lhe um amor terno e filial, né? Já até acabei adiantando um pouco sobre isso. Nós precisamos ter um amor terno e filial por Deus e pela própria Santíssima Virgem Maria. A confiança que está cuidando de nós. Não é falar, é misericordioso, eu vou viver no pecado. Não, mas se esforçar para não cair no pecado, mas se cair, não entrar em desespero. O demônio quer nos colocar no desespero. Por quê? Porque o desesperar-se da salvação é um dos pecados contra o Espírito Santo que levam à condenação. Se a gente morre no momento da nossa morte, a gente desespera da salvação, a gente não pode ser salvo. A gente tem que manter viva a esperança. Mesmo na podridão do pecado, manter viva a esperança. Não ficar olhando para si, mas olhar para aquele que pode nos salvar, que morreu na cruz por nós. Para aquela que assumiu o papel de nossa mãe, intercede por nós dia e noite, para nos salvar. Santo Afonso, embora para o escrupuloso eu não recomende muito o Santo Afonso, eu vou dizer já o porquê. No livro Glórias de Maria, esse sim, muito bom, que você pode ler sem problema, com escrúpulo ou sem escrúpulo, ele vai contar um caso interessante de uma mulher que ela era prostituta. Ela tinha acabado com o casamento de vários homens numa cidade. Em determinado momento, as pessoas da cidade, diante da má vida dela, expulsou ela, quando ela já estava velha, expulsou, ela foi abandonada, fora da cidade. E ela foi abrigar-se em uma gruta, e lá ela morreu. Naquela cidade existia uma mulher muito virtuosa, ela rezava pelas almas do purgatório, e ela rezava por todos os falecidos ali na cidade que faleciam, menos para a alma daquela senhorinha, daquela prostituta que morreu. E ela rezava por todas, menos por essa, e aconteceu que a alma desta mulher, pecadora pública que havia falecido, apareceu para essa virtuosa mulher. Ela estava no purgatório e estava pedindo oração. E aquela piedosa mulher falou, mas como você se salvou? Se fosse eu, né, que não aconteça, não quero ver alma no purgatório nenhum, ia dar para valer-me, Nossa Senhora. Mas ela foi lá, como é que tu salvou? Eu ia era sair correndo. Não sei você. Mas como você se salvou? E aquela alma do purgatório que apareceu por permissão de Deus, né? Inclusive tem um documentário muito bom sobre as almas do purgatório que foi lançado há pouco tempo, esteve nos cinemas. Muito bom. Tá lá nas edições Kolbe, gente, eu não lembro, alguma coisa Kolbe que trouxe nesse documentário sobre o purgatório. Mas enfim, as almas do purgatório, por permissão de Deus, podem aparecer para pedir oração, tá? Que elas não podem rezar por si lá, mas a nossa oração serve para aliviá-las, para que elas cheguem mais rápido à glória eterna. E aquela alma do purgatório respondeu, eu fui salva, porque eu estava naquela gruta e quando me vi abandonada por todos, sem ninguém, eu supliquei a Nossa Senhora misericórdia, rezei a ela pedindo que me ajudasse. E Nossa Senhora intercedeu por mim, alcançou-me a graça da contrição perfeita, tendo assim meus pecados perdoados, e agora estou no purgatório. E ela ainda me concedeu a graça de sofrer mais no purgatório para passar menos tempo, e agora faltam poucas missas para que eu chegue ao céu. E assim aquela mulher mandou celebrar várias missas por aquela alma, né? Rezou por aquela alma, e ela teve depois uma visão daquela alma saindo do purgatório, indo para o céu. Mas por que eu estou contando essa história acerca do escrúpulo e da consagração a Nossa Senhora?
Porque, veja, aquela mulher não era nem uma consagrada pelo método de São Luís, ela não era escrava de Nossa Senhora, aquela mulher era uma prostituta. Destruiu as famílias, levando os homens para o adultério. Mas, próximo ao seu fim, ela ergueu os olhos ao céu, suplicou a intervenção da Mãe de Deus, que alcançou para ela a salvação. Qual a diferença daquela mulher para um consagrado a Nossa Senhora escrupuloso? Aquela mulher cometeu todos os pecados do mundo. O escrupuloso talvez não cometa os pecados graves da sexualidade, porque ele até é escrupuloso, mas ele comete um pecado maior do que aquela mulher, que é a desconfiança. Aquela mulher, diante da necessidade, diante do pecado dela e da morte se aproximando, ela teve coragem de pedir perdão e confiou na intervenção de Nossa Senhora. O escravo de Nossa Senhora escrupuloso, ele não tem a confiança em Nossa Senhora, porque ele não olha em Nossa Senhora a corredentora, a mãe de todas as graças, aquela que vai estender-lhe a mão e levá-lo ao céu. Ele fica olhando somente para ele. Eu me consagrei, mas eu pequei. Eu sou um consagrado, mas eu fiz isso. Eu sou um consagrado, mas eu sinto aquilo. E a gente não tem confiança na intervenção de Nossa Senhora. A gente não tem confiança na misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, no Diário de Santa Faustina, né, que foi uma grande mística, ele vai dizer, né, que o que mais fere o seu sagrado coração é a desconfiança das almas. Jesus até diz, certa vez, mais ou menos assim, né, se não crer nas minhas chagas, no que vocês crerão? Se as minhas chagas, a minha morte na cruz, as minhas chagas, meu sangue derramado não é o suficiente para você crer e confiar na minha misericórdia, o que eu vou fazer? Veja, um Deus crucificado por nós não é suficiente para que eu confie? Anderson, mas eu conheço e eu cometi um pecado? Sim, você cometeu um pecado. Confessa. O sangue de Cristo derramado na cruz está lá no sacerdote que te atendeu a confissão, te perdoa quantas vezes forem necessárias. E não é abusar da misericórdia de Deus, não. Se você tem a reta intenção. Mas a gente está vivendo numa época em que as pessoas não querem. As pessoas querem viver a santidade, mas a santidade intelectual, como se eu quero ser santo e é isso, é você. Não vai, é uma luta. É um negócio diário, é uma luta diária. E o escrupuloso, ele vai, pior ainda, vendo pecado no que não é pecado e não confia na graça de Deus. Quando a pessoa está com a consciência mal formada, ele até o que não é pecado, ele vê pecado. E se eu ouvir esses dias uma frase do Padre Paulo Ricardo, pode ser usada até de duas maneiras. Ele dizia assim, segundo essa citação na rede social, pecado é o que Deus revelou que é pecado, e não o que eu sinto que é pecado. Então ela pode ser utilizada em duas situações. O escrupuloso, muitas vezes, ele sente que é pecado, mas não é pecado, Deus não revelou que é pecado. Eu lembro no início da minha caminhada na igreja, aí saindo com um amigo, beber alguma coisa, aí eu confesso, padre, eu bebi. Não é pecado. Eu senti que foi pecado. Não é pecado. Mas eu senti que o pecado não está no sentimento. Onde é que está na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja, que isso é pecado? Não é. Está entendendo? O pecado não está no sentimento. E do outro lado, da outra forma, a frase também pode ser utilizada, que Deus revela que é pecado através da Igreja. Usar métodos contraceptivos é pecado mortal, pecado grave. A pessoa, mas eu não sinto que é pecado. Então, o pecado não está no sentimento, nem o pecado não é o que eu sinto que é pecado, nem o que eu não sinto que não é pecado. Pecado é o que Deus fala que é pecado, né? Na Sagrada Escritura e pela Igreja, porque 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai dizer que a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, pegando esse gancho,
A igreja é que é o único sustentáculo da verdade. Então, meu querido escravo de Nossa Senhora, o que é que eu tenho que fazer na vida moral? O que é que eu tenho que deixar de fazer? É o que a igreja ensina. Então, a gente tem que olhar o que a igreja está ensinando. Então, a gente tem que tomar cuidado com moralistas, porque até algumas coisas de teses morais eu até propaguei, preguei, sem saber, mas assim, não era uma verdade da igreja. É uma corrente teológica da teologia moral que diz isso, mas existem várias outras correntes teológicas dentro da própria igreja que falam o contrário. E qual que eu vou seguir? Qualquer uma que a igreja não tiver condenado, tá? Porque existem coisas que a igreja definiu, outras coisas a igreja não definiu. E aí cada um vai seguindo a sua consciência naquilo que a igreja não definiu. Então, meu querido, olhe para o que a igreja ensina, para o que a igreja fala, então tome cuidado. Porque nessa ânsia de você querer ser um consagrado, querer ser santo, querer ser o diferente, a gente tem que nos diferenciarmos pelo amor, como diria, se eu não me engano, é Santa Teresa de Calcutá, que ao final da vida seremos julgados pelo amor. Não é as obras que eu fiz, mas é com o amor com que eu vivi, com o amor que eu fiz as obras. Eu posso fazer uma obra pequena. A minha obra talvez seja fazer o cotidiano, a vida cotidiana. O que basta é o amor. Como ensina a própria Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, meus queridos, tomemos cuidado. No vídeo eu também falei aqui, né, alguns minutos atrás, do porquê que eu nem recomendava tanto Santo Afonso. Eu vejo também que um dos problemas também da consagração a Nossa Senhora é que, claro, é algo muito bom a gente querer ser santo, e a gente tem que querer ser santo imitando quem? Os santos. Só que a gente muitas vezes não entende que a maioria dos santos com que nós vamos ler e vamos aprender são religiosos, viveram num tempo específico, a gente não faz a devida contextualização. E a gente começa a querer imitar as coisas que alguns santos viveram sem compreender alguns escritos de alguns santos que foram escritos em determinado contexto, para determinado tipo de pessoa, e a gente começa a... Né? Então, por exemplo, eu acho, você que tem mais uma tendência escrupulosa, principalmente se estiver no início da caminhada, eu acho muito mais útil à tua alma você ler e meditar os escritos de São Francisco de Sales, né, Filoteia de São Francisco de Sales, do que você ler Práticas do Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso. É um livro maravilhoso. Mas Santo Afonso fala de uma maneira muito dura, assim, no sentido... É um escrito voltado mais para a vida religiosa, não que seja exclusivo, mas quando eu leio, eu tenho que adaptar a minha vida. A prática do amor a Jesus Cristo, de amar a Jesus Cristo em tudo. Só que eu, como leigo, casado, no caso eu estou noivo, mas casado a gente tem que amar o cônjuge, a gente tem que amar os filhos, a gente tem que fazer o trabalho, tem que buscar o dinheiro nas coisas necessárias. E muitas vezes o escrupuloso ele vai lendo algumas sentenças que Santo Afonso fala, por exemplo, que ele tem uma linguagem mais voltada, mais enérgica, digamos assim, para amar Jesus Cristo sobre todas as coisas, só que a pessoa não fizer uma contextualização, ela vai achar que, por exemplo, falar eu te amo para a esposa vai ser um pecado. Então tem uma linguagem um pouquinho mais dura, assim, nesse sentido. Por isso que eu acho melhor, por exemplo, você fazer a leitura de Filoteia de São Francisco de Sales, né? Só um exemplo. Então, toma cuidado. A gente quer se diferenciar dos outros, mas que a gente possa nos diferenciarmos uns dos outros no amor. Tá? Então, cuidado com a moralidade. Porque eu quero imitar os santos, eu vou só ver a vida dos santos. Veja, imite os santos, faz a devida contextualização da tua vida, porque senão você vai ficar doido. Tá bom? Um exemplo aqui, muito claro, tá? Muito claro. Eu acho que com esse exemplo aqui eu vou encerrar, acho que você vai entender. Na primeira regra de São Francisco de Assis, tinha a regra que não se podia nem sequer pegar em dinheiro, tá? Era a regra deles, não podia nem pegar em dinheiro. Certa vez São Francisco de Assis andando com um santo, com um frade, acharam dinheiro no chão, e a regra era não pega. O frade falou, não, mas a gente pode pegar e comprar as coisas para ordem. O frade foi lá e pegou. No que ele pegou, o dinheiro se transformou numa serpente, né? Aí você olha essa história
de São Francisco de Assis, fala, tá vendo? O dinheiro é algo do diabo e não pode mexer com dinheiro. Eu te pergunto, criatura do mundo, se você não trabalhar, não ganhar dinheiro, não pegar o seu dinheiro, não receber na conta, fazer o Pix, tu vai viver como infeliz? Tu tem que comprar comida, tu tem que pagar passagem, tu tem que comprar fralda para os teus filhos, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Aquilo é na realidade para São Francisco de Assis que não se aplica nem para os franciscanos hoje. Tá? Então era. Ficou compreendendo? Então muita gente lê algumas coisas que aconteceram na vida dos santos e a gente quer imitar, quer viver igual, mas não é aplicável à nossa vida. A gente pode olhar e refletir, realmente era desapegado com o dinheiro. Então eu, na medida do possível, também eu não vou ser ganancioso, eu vou evitar, por exemplo, trabalhar desnecessariamente no domingo, eu vou evitar comprar coisas supérfluas, eu vou me desapegar do dinheiro dando esmola. Né? A gente vai adaptando a nossa realidade de vida, mas não imitar dessa forma. Aqui eu peguei um caso bem dos últimos, mas acontece demais. O santo fazia 8 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento por dia. Tu não vai conseguir. E se tu conseguir, provavelmente, dependendo do teu estado de vida, tu vai estar pecando. Anderson, mas eu estou adorando o Santíssimo Sacramento, eu como consagrado, adorando o Santíssimo. Sim, você é consagrado, pai de 4, 5 crianças, tem esposa, aí tu passa 8 horas por dia adorando o Santíssimo Sacramento e não trabalha, não leva o dinheiro para sustentar em casa, não educa os filhos. Quem é que está educando teus filhos? Né? Não cuida da esposa, não vê as necessidades da esposa ou do esposo, não faz nada dentro de casa. Então veja só, meia hora de adoração numa quinta-feira é mais vantajoso do que horas e horas diárias se você estiver negligenciando as suas obrigações de Estado. Anderson, mas o consagrado, meu querido São Luís está dizendo aqui que o consagrado não é retirado de nada as suas obrigações de estado de vida. E a consagração é a renovação dos votos do batismo. Então, é viver como leigo, como a igreja ensina você a viver como leigo. Só que fazendo tudo por Maria, com Maria e em Maria. Então, cuidado com o escrúpulo. Não sei se eu fui claro nesse longo vídeo, mas que Nossa Senhora nos ajude a viver de fato a verdadeira santidade, a virtude, e não essa falsa virtude que vai nos levando à loucura. Se for o caso, busque um psicólogo, busque uma direção espiritual, mas cuidado. Se você não cuidar do teu escrúpulo, pode acontecer duas coisas. Ou você vai ficar louco, vai ficar doido, ou você vai ficar com a consciência relaxada e vai se entregar aos pecados piores, como diz a Sagrada Escritura. Quando o demônio sai, ele junta outros 7 e vê que a casa está vazia, junta outros 7 piores e faz um estrago pior naquela casa. E assim pode acontecer com você. Se você não cuidar do teu escrúpulo, se você não ficar doido, você pode se entregar a uma vida de pecado pior do que a que você tinha antes de se consagrar a Nossa Senhora. Então tome muito cuidado com o teu escrúpulo para não chegar à consciência relaxada e nem à loucura. E uma última coisa que me lembro aqui, e aí eu finalizo, é da visão de Nossa Senhora, né? A visão que Santa Faustina teve de Nossa Senhora para te estimular novamente a não confiar em si, mas na graça de Deus. Santa Faustina estava rezando e ela viu Nossa Senhora, ela viu, na verdade, primeiro Jesus Cristo como justo juiz, querendo punir o mundo por causa dos pecados, lá na década de 30. Mas aparecia Nossa Senhora mostrando o coração transpassado e Jesus não nos punia porque Nossa Senhora nos defendia. Por que eu estou falando isso? Cara, tu é consagrada a Nossa Senhora. Por mais que você seja um pecador, ela está te defendendo, ela está dia e noite diante do trono de Deus rogando por ti. Você tem acesso ao trono da misericórdia de Deus. Se confesse. Caiu de novo, se confessa de novo, busca uma direção espiritual. Nossa Senhora está cuidando de você. Talvez até ver esse vídeo seja um cuidado dela. Talvez ela esteja me usando aqui, ou não. Enfim, que Deus faça a sua obra, que Nossa Senhora faça a sua obra através de mim. Eu só quero que você tenha confiança, ela está te defendendo até o segundo. Veja, a oração da Ave Maria é bonita. Por quê? Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Não é rogai por mim agora, para que eu seja santo agora. É também na hora da morte. Porque a igreja, quando vai nos ensinando esta oração, reconhece que Nossa Senhora está rogando por nós não só agora, porque a gente é pecador, eu estou aqui pregando, amanhã eu posso não estar pregando. São Paulo dizia, eu temo que depois de eu ter pregado a tantas pessoas,
venha eu ficar fora do reino. Porque ele sentia nele as más inclinações. São Paulo dizia: quem está de pé, cuidado para que não venha a cair. Então a igreja nos ensina a rogar a intercessão de Nossa Senhora agora e na hora da morte. Roga por mim agora, Nossa Senhora, para que eu permaneça no caminho da santa escravidão, para que eu permaneça na santidade, mas se eu cair, se eu entrar no pecado, roga por mim na hora da minha morte para que eu seja salvo, apesar da minha vida errônea. Tende misericórdia de mim. Aprendamos, meus irmãos, a confiar na graça e na misericórdia e não em nós mesmos. Porque quem está de pé, cuidado para que não venha cair. E eu digo mais, quem está de pé vai cair se não confiar na graça e misericórdia de Jesus, de Nossa Senhora. Quem confia em si, não vou dizer nem que vai cair, já caiu, porque comete o maior dos pecados, que é desconfiar de Deus e ter o orgulho achando que é o próprio Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a vencer o escrúpulo, o temor servil e termos uma grande confiança em Deus e nela mesma. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia, e que viva Cristo, Rei do Universo, nosso Rei de misericórdia, que te ama, confia, meu irmão, minha irmã.